Olá pessoal, aqui é o professor Matheus E a professora Thalita? e nós vamos falar sobre mitologia. A gente vai dar essa aula como introdução ao livro Helena de Troia, que é esse livro escrito pelo Carlos Alberto de Carvalho, baseado num livro bastante antigo que inaugurou a literatura ocidental, que é o livro Ilíada, do Homero. Mas o que é mitologia, galera? O que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam essa palavra? Deuses, histórias, personagens fantásticos? Mitologia é um pouco disso tudo. Tem deuses, tem criaturas fantásticas. Nessa imagem a gente pode ver Minotauro, Centauro, um Ciclope. Todos esses personagens a gente também encontra como referências na cultura pop. A gente vai encontrar vários deuses, por exemplo, nos filmes da Marvel, como o Thor, o Odin, o Loki. E o próprio Ciclope é uma referência nos personagens do X-Men. Além disso, personagens, por exemplo, como Harry Potter, Katniss Everdeen e os personagens do Senhor dos Anéis foram inspirados na mitologia grega, nas histórias do próprio Hércules, como a jornada do herói. Então, mitologia é o estudo do mito. Mas o que é o mito? O mito é uma palavra grega que tem tradução de palavra ou, mais precisamente, história. Mas o mito é qualquer história? Ou o mito, como a gente tem tendência a pensar, simplesmente uma história falsa? Quando a gente se pergunta, isso é mito ou é verdade? A gente pode reduzir o mito a somente uma história falsa? Então, a gente pode analisar o mito como mais do que isso, como sendo uma história importante e que tem um poder de permanência muito grande. Então, o mito, ele existe em diversas sociedades. Nós, como brasileiros, temos os nossos mitos nos indígenas e nas suas histórias do folclore brasileiro, por exemplo. Temos a mitologia grega, a mitologia egípcia e de diversos outros povos. Neles, a gente vai ter essas histórias que são importantes porque explicam as origens das coisas. Então, a origem do universo, a origem das estações, e tem um poder de permanência porque chegam até nós depois de milhares de anos. Esse livro, que foi baseado no livro da Ilíada, ele tem mais ou menos 3.000 anos. E antes disso, ele pertenceu a uma cultura muito mais antiga. Nessa época, a gente não tinha telefone, a gente não tinha energia elétrica e a gente não tinha uma coisa muito mais básica, que é o alfabeto. O que vocês fazem quando vocês se esquecem do que o professor falou? Vocês podem pesquisar na internet ou vocês podem revisar no seu caderno. E esse pessoal que não tinha uma fonte de registro, como é que essa história, que no livro do Homero tem 18.000 versos, não se perdeu durante o tempo? Como é que ela chegou até nós? Ou como não esquecer uma história? E a resposta é através da música. A música é, então, um recurso mnemônico muito forte. Através da música, a gente conhece, desde pequeno, muitas histórias sem fazer nenhum esforço. Pelo ritmo e pelas rimas, a gente consegue se lembrar com uma facilidade absurda. E esse era um recurso mais utilizado. Vocês conhecem Legião Urbana? E a música Faroeste Caboclo, por exemplo? A música tem mais ou menos uns 10 minutos e as pessoas conseguem se lembrar tranquilamente da música. Assim como a gente consegue dar diversos exemplos da mesma coisa. Ou seja, nós estamos falando sobre uma história que tem mais de 3.000 anos de idade. Essa história, ela é inclusive mais antiga do que a Bíblia. Todo mundo provavelmente já pelo menos teve contato com a Bíblia, né? E como que a Bíblia chegou até nós? Através de escrita. Essa história, então, chegou até a gente através da música, através da oralidade. Bom, agora falando sobre o livro. Mas sobre o que é Helena de Troia? Pessoal, a gente tem que ter em mente o seguinte: nenhuma história vai sobreviver tanto tempo se não for boa.
E o motivo dessa história ser tão interessante e ter chegado até hoje, afinal, nós temos filmes, mais de um inclusive, de Hollywood sobre essa história. Nós temos várias referências na cultura pop e na cultura em geral. Por exemplo, todo mundo deve conhecer o antigo vírus de computador chamado Cavalo de Troia. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre Aquiles, e existe até a expressão calcanhar de Aquiles, para designar o quê? Uma fraqueza. Todos esses elementos são presentes nessa história. E o motivo dela ter chegado até a gente é muito simples. Ela fala sobre aquilo que a gente gosta. Ela fala sobre confusão. Ela fala sobre traição, briga, morte. Ela fala sobre coisas que as pessoas gostam até hoje. E tudo começou com uma profecia. Tudo começa quando Hécuba, a rainha de Troia, que estava grávida, ela teve um sonho. Pessoal, Troia era uma cidade-estado. Ou seja, imaginem Troia como se fosse um reino cercado e que lá dentro viviam essas pessoas, governadas por um rei e uma rainha. Hécuba, que era a rainha, ela teve um sonho. E que sonho foi esse? Ela sonhou que ela estava parindo uma bola de fogo gigante que ia destruir Troia de uma vez só. Bom, naturalmente, isso é uma coisa muito ruim. Ninguém aqui deve gostar de ter pesadelo. Mas o ponto é, para aquele povo, este sonho não era simplesmente um pesadelo. Se tratava de uma profecia. E o que é uma profecia? É uma mensagem. Mas bem, uma mensagem de quem? Dos deuses. Seja em qualquer tipo de cultura. Se a gente está falando da cultura cristã, quem é que manda a mensagem para o profeta? É Deus. No caso da cultura dos gregos, era quem? Os deuses. Então, Hécuba sabia que este sonho estava contando para ela alguma coisa muito importante. Estava contando para ela o futuro, o destino do seu filho. Ou seja, estava dizendo que essa criança que ainda nem havia nascido estava destinada a destruir Troia. E agora vem a questão que a gente pode fazer. Isto é, esse bebê poderia escapar dessa profecia? É sempre bom olhar para as histórias com um olhar crítico. O que vocês acham? Um bebê que nem nasceu ainda pode carregar toda essa carga? Ele pode ser culpado por algo que ele nem fez? E o pior, ele pode ser punido com a morte por algo que ele nem realizou? Então, gente, o bebê pode escapar dessa profecia? Para os gregos, a palavra destino não é só uma palavra. Ela era expressa por essas três figuras. Essas três figuras eram as moiras, que eram três irmãs que personificavam o que é o destino para eles. Essas irmãs teciam o fio da vida, o fio da nossa vida. Vocês podem prestar atenção que quando vocês estudam história, o professor desenha uma linha no quadro para marcar os eventos históricos. Inclusive nas redes sociais, nós temos a expressão linha do tempo, que também vem daí. Acontece que para eles, a nossa vida era como se fosse um fio. E ela entrelaçada com diversos outros fios. Os nossos amigos, os nossos parentes, formando a trama, o desenho da nossa vida. Quem fazia isso eram essas três irmãs. A primeira irmã, então, moldava o fio, e aí a gente nascia. A segunda irmã alongava ou encurtava o fio, o que determinava a extensão da nossa vida. E a terceira irmã era aquela que cortava o fio, ou seja, determinava a nossa morte. Eu quero que vocês prestem atenção nessa figura no lado esquerdo superior, ou seja, uma aranha. E prestem atenção no livro em algum easter egg que envolva a aranha e que envolva destino. Ele está fazendo referência a essas três figuras, que são como aranhas que tecem, que geram teias, que geram a linha do destino. Isso é uma coisa bem interessante, que nesta cultura eles adoravam fazer esse tipo de easter egg. Ou seja, quando você está lendo a história e você vê alguma coisa sobre uma aranha, é uma referência ao destino. Quando você vê, por exemplo, caiu um trovão, eles estão falando do próprio Zeus. Então, gente, vocês conhecem o Zeus da mitologia grega? Aquele que é representado por um homem barbudo e que é o deus do trovão? Nem ele, que é o rei dos deuses, era superior hierarquicamente a essas três figuras, ou seja, elas eram muito mais antigas que o próprio Zeus, que todos os deuses. E é aquela noção de que ninguém está superior ao destino, ninguém pode ser superior a elas. Bom, agora dá pra gente ter noção
sobre por que era tão preocupante essa profecia para Écuba. Porque a concepção que eles tinham era de que, de fato, esse bebê não poderia escapar da profecia. Ele estava determinado a causar a ruína de Troia. É como, gente, se tivesse vazado um roteiro dos céus. É como se tivesse vazado o roteiro da vida desse menino para o profeta. Ou seja, para Écuba, para a própria Écuba, para o filho do rei, que agora sabe dessa história. É como se tivesse vazado uma foto. Como se tudo já estivesse determinado para essas três figuras. Bom, o que acontece então? A rainha, preocupada com essa história, procura o rei e chega para ele e conversa. Rei, então, eu tive um sonho, eu tive uma profecia. E nessa profecia estava dizendo que o nosso filho iria trazer a ruína de Troia. O rei, ouvindo essa história, se preocupa, afinal, ele sabe o que uma profecia significa. O que ele faz então? Ele vai atrás de um dos seus bastardos, ou seja, um dos filhos que ele tem fora do seu casamento. Por que ele vai atrás desse bastardo em específico? Porque este bastardo era conhecido por ser um vidente. Ao encontrar este filho, imediatamente ele vira-se para o rei e diz: já sei. Você está aqui para falar sobre o menino que vai nascer. Sim, é verdade. Este menino vai trazer a ruína de Troia. Espera. Já aconteceu. Ele nasceu. O rei, então, fica muito preocupado e decide voltar até a rainha. E ao chegar até a rainha, ele a encontra segurando o bebê. Écuba, que estava toda feliz, que estava alegre de ter acabado de ter o seu filho, percebe que a afeição do rei não está normal. O rei então vira para ela e diz: Écuba, nós precisamos matar essa criança, porque ela vai trazer a ruína de Troia. O que Écuba faz então? Ela aceita? Ela acha isso tranquilo? Não. Ela decide fugir. Écuba, que tinha acabado de parir um menino, pega essa criança e corre, e foge do rei. Ela corre mais rápido do que todos. Ela corre mais rápido do que o próprio rei, mais rápido que os seguranças, todo mundo. As pessoas até dizem que ela corria tão rápido que parecia que tinha um próprio Deus ajudando. E para onde ela vai? Ela foge da cidade. Ela sai dos muros de Troia e vai para a floresta. Lá na floresta, escondida, à espreita, tentando salvar o seu filho daqueles que queriam matá-lo, ela percebe a aproximação de um homem. Imediatamente ela pensa que se trata de um dos capangas do rei, que está ali para matar a criança. De todo modo, o homem se aproxima dela e diz: calma, eu não sou um capanga do rei. Eu sou só um pastor, eu não tenho nada a ver com Troia, nada a ver com nada. Eu só estou aqui andando e encontrei você. Eles então conversam, e Écuba conta toda a história envolvendo o menino para este homem, que, através de uma conversa, coloca a razão na cabeça dela. E ela então conclui que, de fato, a melhor coisa a se fazer é matar o menino. Afinal, ele vai destruir milhares de vidas. A questão é, ela, uma mãe, não tem coragem de matar o próprio filho. O que ela decide fazer então? Ela entrega o filho para o pastor, com a promessa de que ele iria matar a criança. E assim eles combinam. Écuba volta para Troia, acreditando que a criança logo estaria morta, e o pastor fica com a criança. Mas espera aí, será que esse pastor vai matar essa criança? Ele também não tem coragem. Ele olha para o menino e percebe que, bom, esse menino é inocente, já sei, eu vou criar esse menino. Eu vou criar este menino como se fosse meu. Ele não vai saber que é filho do rei, ele não vai saber sobre profecia, ele sequer vai botar os pés em Troia. Ele vai crescer como um pastor humilde e nada mais do que isso. E assim ele faz. O pastor então dá o nome de Alexandre para a criança e a cria como sendo seu próprio filho. Bom, alguns anos depois, estava tendo uma festa no Olimpo. Bom, o Olimpo, como todos vocês devem saber, é conhecido como a morada dos deuses. Mas o que é relevante dizer também é que de fato existe um monte chamado Olimpo na Grécia. Esse monte, galera, é um monte muito alto. E o que eles pensavam naquela época? Eles não tinham os recursos para escalar esse monte. Então eles pensavam, esse deve ser o ponto mais alto do mundo. Ele risca os céus, ele está pertinho dos céus.
Então esse deve ser o local em que os deuses residem. É mais ou menos a nossa ideia, ou a ideia cristã, de que Deus está nos céus. Bom, a gente já sabe que o homem conseguiu, através de um foguete, chegar até a Lua, então ultrapassar os céus, e não achou nada dos deuses, por exemplo. Mas pra gente existe essa noção virtual de que Deus existe nos céus. Não esse céu que a gente consegue ver, mas um céu espiritual, virtual. Era a mesma noção para eles. Bom, mas o ponto é, não estava tendo uma simples festa no céu. Se tratava de um casamento. Um casamento entre pessoas muito importantes. Que pessoas eram essas? Aqueles que seriam os pais de Aquiles, que também será um personagem muito importante nessa história. Bom, se tratando de um casamento, de uma festa importante, todos os deuses foram convidados, correto? Bom, uma deusa não foi convidada. E uma coisa que vocês têm que ter em mente agora é que, na mitologia grega, os deuses, eles são extremamente egoístas. Eles são pessoas, ou melhor, deuses, que não se importam muito com os mortais. É muito comum a gente ver histórias do tipo, uma deusa vê uma mortal bonita e, bom, eu vou matá-la ou vou transformá-la em um monstro só porque ela é aparentemente mais bonita do que eu. Ou então Deus que quer se casar com uma mortal que o recusa, então ele mata o seu marido ou ele a transforma num monstro. Os deuses são este tipo de pessoa. Bom, a gente pode fazer uma analogia com celebridades de Hollywood, ou seja, pessoas excêntricas. Então tenham isso em mente ao imaginar a personalidade dos deuses. Voltando aqui então. Bom, uma deusa não foi convidada. E quem foi essa deusa? Ah, Eris, a deusa da discórdia. E aí eu pergunto pra vocês, gente, vocês convidariam a discórdia pro casamento de vocês? Será que a gente ia querer essa deusa no nosso casamento? Mas se por um lado a gente não convidaria para não trazer a discórdia pro casamento, por outro lado, isso não ia gerar discórdia? Ela não poderia se vingar por causa disso? Ou seja, a gente não está falando de uma deusa do que? Da amizade, da alegria. A gente está falando sobre a deusa da discórdia. É bem razoável pensar que as pessoas não vão querer este tipo de personalidade no próprio casamento. Bom, o ponto é, Eris não vai deixar isso barato. Eris, então, fica revoltada com essa situação. Ela percebe que todo mundo foi convidado, menos ela. Seus amigos, seus irmãos, todo mundo. O que ela faz então? Ah, não vou deixar isso barato. Eris, então, pega uma maçã feita de ouro. Observe que não se trata de um objeto para se comer. É um prêmio, é um presente, uma maçã feita de ouro maciço. E o que ela faz? Ela vai até a festa de casamento e entra de penetra, disfarçada na festa. Ela anda e vai até o local onde eles colocam os presentes. Muito provavelmente vocês já viram em algum filme ou série que em casamento ou festa de rico tem um lugar bem bonito onde eles colocam todos os presentes. E é isso que Eris faz. Ela vai pegar essa maçã e vai colocar lá. Então ela escreve: para a deusa mais bela. E vai embora. Acontece o que todo mundo temia, uma discórdia. As deusas chegam até a mesa e veem aquele troféu, aquela maçã, escrito para a deusa mais bela. Então uma deusa diz: ah, então isso é pra mim, esse prêmio é meu, eu sou a deusa mais bela. E as outras começam: não, a deusa mais bela notoriamente sou eu. E gera então uma discórdia generalizada. E essa discórdia vai ficar restrita basicamente entre estas três figuras: Afrodite, Atena e Hera. Então as três estão lá brigando para ver quem fica com o título de deusa mais bela do Olimpo. E isso significa só ter essa maçã? Não. Vocês podem pensar: nossa, que coisa excêntrica mesmo brigar por uma maçã. Mas isso representa o título de ser deusa de mais uma coisa, de ser deusa da beleza, de ser a deusa mais bela do Olimpo. Então essas três personagens mitológicas, elas começam a brigar para ver quem vai ganhar a maçã. E elas chegam para os Zeus e dizem: olha, Zeus, você como deus dos deuses, você tem a responsabilidade de decidir essa contenda. Quem é a deusa mais bela?
Ora, Zeus não pode fazer isso sem se comprometer no seu julgamento. A gente tem Hera, que é a esposa de Zeus. Vocês imaginam se ele não desse essa maçã para a esposa? Além disso, Atena era sua filha e Afrodite era sua irmã. Então, de fato, dá para imaginar que se tratava de uma situação bem complicada para Zeus. E Zeus não é o rei dos deuses à toa. Zeus não é burro. Zeus, como vocês devem conhecer em outro mito, ele pariu Atena da própria cabeça, depois de se alimentar da astúcia. Então Zeus é extremamente inteligente, ele conseguiu não ser destronado, por exemplo, como seu pai e seu avô foram. Então o que ele faz? Ele diz, nossa, essa matemática não está batendo para mim. Se eu agradar uma deusa, eu vou desagradar duas outras deusas. E duas outras deusas desagradadas vão trazer muito prejuízo para mim. E o que Zeus faz? Para também botar mais lenha na fogueira, escolhe um mortal para decidir essa contenda. E que mortal é esse? Alexandre, a criança da profecia. Então Alexandre estava lá, cuidando das cabrinhas, sendo um pastor, vivendo a sua vida, despreocupadamente. E Zeus manda chamar o Alexandre para ele decidir e dar essa maçã para a deusa mais bela do Olimpo. Então o Alexandre chega na floresta e uma das deusas diz que a Hera, mais do que rapidamente, se você me der essa maçã e me considerar a deusa mais bela do Olimpo, eu vou te dar toda a riqueza do mundo. Você vai ser o cara mais rico do mundo. Você vai ter posses. Você vai mandar e desmandar em todo mundo. E a Atena começa a rir da cara de Hera. E aí ela diz, Hera, do que adianta você dar todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza do mundo para esse pastor? Se ele não tiver sabedoria, se ele não for um homem muito sábio, ele não vai saber administrar todos esses bens. Então eu concedo a você a sabedoria. Você vai ser muito sábio, você vai conquistar continentes, você vai ter gente para fazer o que você quiser, gente que vai vir de todas as partes do mundo para te perguntar o que é certo e o que é errado. E Afrodite, escutando essas duas muito boas propostas, ela já começa a exercer um poder sobre o Alexandre. E toca os ombros dele e diz, olha, se você me conceder o título de a deusa mais bela do Olimpo, se você me der o título de deusa da beleza, nada mais justo do que eu te conceder o amor da mulher mortal mais bela do mundo. E as duas outras deusas ficam, mas quem é essa mulher? E Afrodite, não importa, esse é o trato. Se você me conceder esse prêmio, eu te dou o amor dessa mulher mais bela do mundo. E mais do que rapidamente, o Alexandre pega o prêmio e concede para Afrodite. Deste modo, Afrodite vence e se torna a deusa da beleza. E aí vocês podem se perguntar, será que as outras deusas, Atena e Hera, ficaram tranquilas com essa solução? Será que elas disseram, foi tranquilo, esse julgamento foi certo, foi justo, então a gente vai ficar tranquila sobre isso? Claro que não, gente. O que acontece? Essas duas deusas dizem, vai acontecer uma guerra terrível, e do lado que Afrodite tiver, a gente vai estar do outro lado lutando pelos seus opositores. E Afrodite diz, tá tranquilo, deixa comigo, eu vou proteger você, Alexandre. Mas quem era essa mulher, a mulher que era a mais bela do mundo? Helena, aquela que dá título ao livro. Mas Helena, diferente do título do livro, não era de Troia. Helena era de Esparta. Então por que o livro chama Helena de Troia? Acontece, gente, e aqui eu vou dar um pequeno spoiler, que Alexandre, aquele pastor, a criança da profecia, vai em algum momento da narrativa encontrar os seus pais biológicos, o rei e a rainha novamente. E aí não sabemos o que eles vão fazer com ele. Será que eles vão matar ele para tirar de vez a profecia?
Será que eles vão entender que é um sinal dos deuses, que ele está perdoado? A gente não sabe. Vocês só vão saber quando lerem o livro. Mas acontece que o Alexandre vai cruzar os mares e ele vai ficar de hóspede na casa de uma certa mortal. E essa mortal era Helena. Agora só tem um pequeno detalhe, um pequeníssimo detalhe que a Afrodite esqueceu de mencionar. Helena era casada. E aí vocês podem imaginar a dificuldade, a contenda, o que vai ser gerado disso. Mas aí eu pergunto de novo para vocês. Será que Helena era casada e será que ela era feliz com esse casamento? Vocês acham que ela escolheu o seu parceiro de casamento, como a gente faz hoje? Então, não foi isso que aconteceu. A Helena foi ganhada num duelo pelo seu cunhado, que a ofereceu como se fosse um prêmio, um troféu para o seu marido. E o que acontece? A Helena, a partir do seu rapto, que a tradição começou a chamar de rapto, mas eu botei entre aspas por quê? Porque talvez não seja um rapto, talvez ela escolheu ir com ele. Então o Alexandre vai levar a Helena de Esparta para Troia, e por isso o nome do livro, Helena de Troia. E um ponto que é interessante a gente analisar é que o nome Helena, apesar de ser comum, inclusive hoje em dia no Brasil, na verdade ele não designava exatamente uma pessoa em específico. Vocês têm que entender que os gregos só começaram a ser chamados de gregos a partir do momento em que os romanos os conquistaram. Até então, eles se chamavam de helenos. Ou seja, Heleno era um homem grego e Helena significava mulher grega. Ou seja, Helena, na verdade, não é um nome, não é uma pessoa em específico. É simplesmente a ideia de uma mulher grega. Seria a mesma coisa que a gente criar uma história que falasse sobre a mulher mais linda do mundo e a personagem se chamasse a brasileira, por exemplo. Então, gente, o que vai acontecer? O Alexandre vai viajar entre mares, vai conhecer a Helena e vai se apaixonar por ele. E o amor dela foi prometido pela Afrodite, então ela vai se apaixonar perdidamente por ele também. E ela vai cruzar os mares e vai se tornar a Helena de Troia. E vai estourar uma guerra, a Guerra de Troia, que vai durar mais ou menos 10 anos, com deuses de todos os lados, fazendo todo tipo de coisas para atrasar essa guerra e perdurar essa guerra um pouco mais. E aí o que acontece? Chega de spoiler. O resto você vai descobrir lendo essa maravilhosa história que está na tradição há mais de 3.000 anos. Bom, esse é o fim da nossa apresentação. Agradeço a todos e espero que tenham gostado. Tchau, tchau, gente!